Dia 23 de outubro, mocidade. Vamos celebrar o aniversariante do dia, o eterno melhor da história do futebol, nosso Rei Pelé. Então eu te convido para vir reagir a esse vídeo aqui, lá do Eurofute, no qual ele nos dá 10 razões que comprovam que o Pelé foi, é e sempre será o melhor de toda a história. Então se ajeita daí que eu me ajeito daqui e bora reverenciar a majestade do futebol. O rei do futebol nos deixou, mas o seu legado, que o fez receber esse apelido grandioso, jamais será esquecido. E nesse vídeo a gente vai dar 10 razões pro Pelé de fato ser o rei desse esporte. Melhor, né? No atual, todos nós nos surpreendemos com a capacidade de um Haaland, de um Mbappé, de influenciarem o jogo da equipe deles, né, e serem tão decisivos com uma idade tão jovem. Mas com o Pelé, essa explosão veio de forma ainda mais precoce e surreal. Com apenas 17 anos, ele estava indo jogar uma Copa do Mundo em 1958, e não para ter o papel daquele jovem que fica no banco a competição inteira, não. Ele foi lá para decidir. Ele sequer era maior de idade quando colocou no bolso um mata-mata de Copa do Mundo. Nas quartas de final, marca o único gol do Brasil, que classifica a seleção para semis. Era semis, um hat-trick pra cima da França. Simplesmente isso, colocando o Brasil na final contra a Suécia. Mano, hat-trick, o Rei Pelé, então, ainda tão jovem, marca 2 gols, sendo um deles um gol absolutamente antológico pra dar o primeiro título da Copa do Mundo pra seleção brasileira. O cara com 17 anos de idade fez esse golaço na final de Copa, um hat-trick na semifinal. Um golaço nas quartas de final. Você é louco, mano. O cara é monstro. De vez em quando a gente já fica chocado quando um jovem jogador vai e faz um time ganhar partidas no campeonato inglês da vida ou numa Champions League. Imagina um garoto fazer isso numa Copa do Mundo com 17 anos e dar o título pro seu país. Até hoje, só Pelé fez. Só Pelé. Mano, o cara é inigualável. Na época do Pelé, o Santos costumava fazer excursões pelo mundo pra arrecadar uma grana ali e conseguir fazer com que o show que o Pelé dava em campo, né, fosse mostrado a diferentes nações, diferentes pessoas. Em uma dessas excursões, aconteceu o lendário momento em que todo mundo já ouviu falar, né, que o Pelé parou uma guerra. Como toda história mais antiga, há uns exageros aqui e ali e algumas informações que são impossíveis de comprovar. Mas o que ocorreu foi que em 1969, quando o Santos fazia uma excursão pela África, eles iam fazer uma partida na cidade de Benin, na Nigéria. Na época, o país passava por um conflito civil devido a uma tentativa separatista na região de Biafra. A guerra não parou, mas graças à chegada do Pelé, foi decretado um cessar-fogo, para que não houvesse nenhum problema pro craque da... Ou seja, a guerra parou momentaneamente para receber o Pelé, mas parou. Cessar-fogo é parar. Para ali o seu espetáculo, né? Ela não terminou, a guerra de fato não parou, mas o que se sabe é que assim que o avião do Santos decolou e o Pelé foi embora, o conflito voltou a ocorrer. Que outro jogador seria capaz de provocar um cessar-fogo num local de guerra só para ele poder jogar? Só o rei. Só o Pelé. Só o rei mesmo. Inigualável. No futebol atual, é comum a gente ver alguns jogadores fazerem movimentos fantásticos, dribles ali geniais, e às vezes o jogador não precisa nem ser muito acima da média para conseguir executar algo desse tipo. Aliás, corrigindo, né? No futebol atual já não é mais tão comum, infelizmente, né? Mas e se eu te contar que a maior parte dos grandes gestos técnicos que a gente vê hoje, o Pelé já fazia há mais de 50 anos. E tem vídeos sobre isso aqui no canal. Aqui no canal a gente já fez um vídeo chamado Pelé Fez Primeiro, aí, reagindo a todos os dribles e jogadas que o rei do futebol inventou e são até hoje replicadas aí. Vou deixar o link na descrição aqui. Atrás. Tem um vídeo que circulou muito nas redes sociais, fazendo justamente um comparativo, né, de grandes lances, esse aí, Neymar, Ronaldinho, entre outros lances famosos da era moderna do futebol, e aí corta e mostra como o Pelé já conseguia fazer isso há muito tempo atrás. Exato. Uma coisa que vale ressaltar sobre isso é que hoje em dia os moleques nem viraram profissionais e já conhecem o futebol dos principais craques, assistem vídeos no YouTube direto, assistem as partidas. Naquela época era muito mais difícil ter esse acesso. E o Pelé fazia isso em gramados bem mais brutos, mais precários, com material também, né, bem mais... um material bem antigo, com muito menos tecnologia. Cara, você imagine esse cara hoje, mano. O que ele ia fazer chover, mano, tá ligado? Imagine o Pelé com a tecnologia de hoje, com a chuteira de hoje, os gramados de hoje. Ele ia ser melhor ainda do que ele foi e ele é o melhor de toda a história pra sempre. Tinha YouTube, né, pra você assistir vídeos dos melhores lances, dos melhores jogadores da Europa, era difícil. E não tinha nem replay direito, não tinha 200 câmeras no estádio, né? Então pro cara executar um movimento, muitas vezes tinha que partir dele mesmo. E foi o que o Pelé fez em muitos desses movimentos aí, sendo pioneiro e ainda assim conseguindo executar em condições bem adversas, né? Porque o Pelé jogava ali com bola pesadíssima, gramados às vezes
horrorosos, chuteira ruim e por Ó, aí vai, né? ó o que eu falei. Ele era muito à frente do seu tempo. Muito, mano. Muito à frente do tempo dele. Que é Os isso, seus mano? feitos dentro de campo, Pelé foi capaz de criar paradigmas que persistem até hoje, né? E um deles, mais importante aí talvez, seja a mística da camisa 10. Nossa, Antes mano. dele, o número 10 na camisa não queria dizer muita coisa. Depois dele, virou um número especial. Na maior parte dos Verdade. clubes, você não dá a 10 pra qualquer um, né? É. Você tem que escolher um jogador ali mais talentoso, o cara que é o cérebro da equipe. A 10 é sinônimo de qualidade. E aí foi envergada, por exemplo, por Maradona, por Ronaldinho. Nossa. Mas esses caras só vestiram a 10 Só porque os antes monstros. Pelé vestiu a 10. Pelé tornou ela especial na Copa de 58 com 17 anos. Foi um golpe de sorte, um sorteio de números que acabou colocando a 10 pro Pelé. Vocês Ele verem, fez o que fez naquela Copa, tornando a camisa 10 uma das mais desejadas da história. Todo mundo quer vestir a 10. E por quê? Porque ela foi um dia vestida pelo Pelé. Ele Nossa, que com 17 anos deu significado pra esse número. É, mano. A mística O da trauma de camisa 50 10. é de conhecimento de todos vocês que estão assistindo aí, né? Foi quando o Brasil sediava a Copa do Mundo e tinha a chance de ser campeão no Maracanã lotado e acabou perdendo do Uruguai e deu um baque em todo torcedor brasileiro, né? O amor pelo futebol ficou amargurado naquela época. A autoestima do brasileiro estava em baixa e um desses caras era o Dondinho, pai do jovem de 9 anos, Edson Arantes do Nascimento. O menino tentou consolar o seu pai, dizendo que um dia traria a Copa do Mundo pra casa. Olha Aos isso, 17 anos, ele cumpriu essa promessa. Pelé não apenas ganhou nossa primeira Copa do Mundo, mas ele foi o jogador mais decisivo para aquela conquista. Ele resgatou o amor do brasileiro pelo esporte e colocou o Brasil no mapa da bola. No fim da sua trajetória, o Pelé pegou uma seleção brasileira que antes tinha pouca relevância no futebol mundial e entregou ela tricampeã, temida por todos e a maior seleção do mundo. O Pelé mudou para Ou seja, o Pelé foi responsável direto pela criação da mística da camisa amarelinha. O cara é um monstro sagrado, mano. Não tem igual. sempre a história do futebol, mas especialmente a do futebol brasileiro, né? O que Nossa, seria do mano. nosso futebol sem que ele tivesse existido? E dizem que a camisa para a próxima Copa do Mundo vai ser em homenagem a essa que vocês estão vendo aqui. A camisa do melhor time de toda a história, a Seleção Brasileira de 1970. Tem tudo para ser linda essa camisa, hein, mano? Eu não quero nem saber, cara. O milésimo 1000 gol gols. de Pelé aconteceu no dia 19 de novembro de 1969 no Maracanã, quando ele cobrou um pênalti jogando pelo Santos contra o Vasco. Depois disso, ele ainda marcou mais de 200. Independente Nossa, do revisionismo histórico, né? O fato é que durante a sua carreira, o Pelé marcou 1.282 gols. E aí tudo bem também falar sobre os números que a FIFA considera de gols oficiais hoje em dia, né? Que foram 767. Mas os gols que ela não considera, não dá pra fingir que eles não existiram, né? Eles estavam lá, eles foram feitos, foram marcados. O futebol Exato. naquela época era muito diferente e as excursões que o Pelé fazia pra jogar amistosos, por exemplo, muitas vezes eram grandes eventos, eram amistosos pegados, com público assim lotando estádio e alguns contra equipes europeias muito qualificadas. Grandes times. O Visual Game, que é um perfil especializado aí em dados, né, de futebol, levantou que contra times europeus, o Pelé marcou 144 gols Nossa. em 130 jogos. Ou seja, meu amigo, o código postal da equipe não importava muito, né? Poderia ser qualquer país. Mano, você tem noção disso? Contra times europeus. O Pelé marcou 144 gols em 130 jogos. Mano, o bicho era um monstro, mano. Um monstro Aí, em sagrado. qualquer região, o Pelé sempre marcava. Foto icônica, aquela da Pelé não bicicleta era lá ali. muito chegado em fazer apenas um gol num jogo, né, ou 2 gols. Ele sempre buscava mais. E em toda a sua carreira, Pelé saiu de 129 jogos com pelo menos 3 gols anotados. 92 Nossa. jogos com 3 gols, 30 jogos com 4 gols e 7 jogos com 5 gols. Que é isso, e assim, mano? fazer mais de 3 gols não anula que você fez 3 gols, ou seja, não anula o hat-trick, né? Então se tu contar aí 129 jogos, ele tem mais hat-tricks que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi somados na carreira Nossa, inteira. mano. É um monstro, né, mano? Não tem igual, mano. Nunca vai ter um igual, mano. Por muito tempo, a honraria individual mais importante do futebol mundial, que é a bola de ouro, né, era dada apenas para jogadores europeus. Apenas a partir de 1995 que essa limitação acabou caindo, né? Então, outros jogadores de qualquer lugar do mundo poderiam vencer também. Por esse motivo, durante a sua era, o Pelé não pôde receber nenhuma, oficialmente assim, né? Mas em 2014, a France Football resolveu olhar para trás e fazer uma revisão histórica, pensando
quem teria ganhado a bola de ouro em cada ano, se Uhum. jogadores de qualquer nacionalidade pudessem ganhar desde o começo, né? Ó, o Após a Zé. revisão, a revista então concluiu que o Pelé teria 7 bolas de ouro no currículo: 1958, 59, 60, 61, 63, 65 e 70. Sendo assim, ele teria sido o primeiro a vencer 4 bolas de ouro consecutivas, né? E também o primeiro a ganhar a premiação 7 vezes, que são recordes que oficialmente quem tem é o Lionel Messi. Nossa, mano, muito Em monstro, né, 1980, cara? o renomado louco, jornal francês L'Équipe chamou jornalistas de 20 países diferentes para elegerem o atleta do século XX. Pelé acabou sendo eleito, vencendo aí ícones de diferentes esportes. E em 1999 foi a vez do Comitê Olímpico Internacional fazer uma votação desse tipo para eleger o atleta do século XX também. E numa votação com 200 presidentes de comitês olímpicos nacionais, novamente Pelé foi eleito. Detalhe, Caraca, pro azar mano. da Olimpíada, o Pelé sequer disputou uma na vida, né? 2 vezes, em 2 eleições diferentes, eleito o atleta do século XX, mano. Cê é louco, mano. E aquela parada das bolas de ouro ali, né, mano? 7 ele teria, né? 7 seria o primeiro da história, né? Pena que tinha essa injustiça de não europeus não ganharem o prêmio, hein? A Copa do Mundo é a maior competição do maior esporte do planeta. E mesmo para jogadores que venceram tudo pelos seus clubes, né? Jogadores consagradíssimos como Cristiano e Lionel Messi, vencer a Copa do Mundo é um desejo grandioso, é algo diferente, é algo mano. para coroar a sua carreira. Vencer uma Copa faz uma seleção menor ficar grande, né? E as grandes ficarem ainda maiores. E nessa competição, a tal Copa do Mundo, Pelé é até hoje o único a ter vencido 3 vezes. Em 58, como a gente já falou, né, ele tinha 17 anos e decidiu todos os jogos do mata-mata para dar o primeiro título pro Brasil. Em 62, ele até começa bem a Copa, fazendo gol contra o México na partida inicial, mas se lesiona na segunda partida e acaba perdendo o restante do torneio. Só que o Brasil é campeão e o Pelé jogou, então o Pelé é campeão também. E em 1900... O detalhe é que em 62, quando ele se lesionou, ele foi substituído pelo Amarildo. O Amarildo é pouco mencionado aí na história do futebol brasileiro, mas ele foi um monstro também. O Amarildo arrebentou na Copa de 62. Só se dá geralmente crédito pro Garrincha, que de fato jogou muito, mas o Amarildo, ele substituiu o Pelé à altura, óbvio, não à altura do Pelé, né, que ninguém jamais vai chegar à altura do Pelé, mas à altura de nível de seleção brasileira, grande Amarildo. E olha esse time aqui, hein? O time de 70, hein? Cê é louco, mano, aqui é só monstro sagrado. Em 70, Pelé lidera um esquadrão lendário, tido por muitos aí como o melhor time da história do futebol, comandados por Zagallo na beira do campo. Aquele timaço tinha jogadores históricos como Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino e muitos outros, conquistando a Copa de Carlos maneira Alberto, brilhante, com direito a uma sarrafada pra cima da Itália na final. Nossa, e um desses baita gols final, foi mano. feito pelo Pelé. Tricampeão do mundo, dentre os jogadores, né? Dentre jogadores, né? Jogadores, tricampeão do mundo, né? Que o Zagallo ganhou 5 Copas aí, mas foram 2 como jogador, uma como técnico, uma como auxiliar técnico e uma como não sei o que, comissão técnica, né? Mas eu pausei aqui pra falar outra coisa que eu esqueci. Ah, lembrei. Eu já falei isso também várias vezes aqui no canal, eu tenho que repetir, mano. Assistam a pelo menos aí uns 2, 3 jogos na íntegra, lá das Copas de 58, de 62, de 70, tem no YouTube, né? Óbvio que não é imagem 5K, né? Mas assim, dá pra ver bem o jogo, assim, assistam, tem jogo na íntegra. Mano, tira aí uma tarde aí pra assistir um desses jogos aí, lá de 58, 62, já faz uma pipocona, senta no sofá, como se você estivesse vendo um jogo ao vivo hoje. Você vai ver que não só o Pelé, mas também vários caras daquela época eram monstros, né? Tipo Didi, Zagallo, Amarildo, né? Que eu já falei, Garrincha, Djalma Santos, Rivelino, Jairzinho, Gerson, Tostão, tudo monstro esses caras, mano, monstro. Assista pelo menos um jogo na íntegra, pra você não dizer que é só corte, que os lances que botam do Pelé e desses caras aí, que você vai ver, mano. Esses caras todos, no futebol de hoje, com a modernidade, a tecnologia de hoje, eles teriam sido ainda melhores. Podem botar fé nisso, assistam lá que vocês vão ver. Atuando como jogador, só o Pelé mesmo. Só a pesquisar gente saiu no um pouco YouTube. aqui do futebol europeu pra falar do Pelé, porque o Pelé é acima de qualquer coisa. Inclusive, se você acha que a gente deveria fazer um craques Exato. eternos do Pelé, como se fosse um mini documentário sobre a carreira dele inteirinha, do começo ao final, deixa nos comentários aí que a gente tá considerando bastante essa possibilidade. E esses foram 10 motivos pro Pelé ser considerado o rei do futebol. Mas a verdade é que existem muitos outros. Pelé teve uma carreira assombrosa, brilhante, revolucionou o futebol e teve um papel decisivo pra esse esporte ser o que ele é hoje, no mundo Exato. inteiro.
quando se fala sobre o legado do Pelé, ele se confunde com o futebol de maneira geral, porque esse é o legado dele, o jogo bonito, o maior espetáculo dos esportes. Pelé foi o futebol e o futebol será sempre lembrado na figura do Pelé. Falou tudo, mano. Você é louco. Falou tudo, mano. Eu assino embaixo. Você deu aí 10 motivos pro Pelé ser considerado o maior de toda a história e a gente podia facilmente listar uns 100 outros motivos aí. E você pode me ajudar a fazer essa lista deixando o seu comentário aí embaixo, fale um outro motivo pelo qual o Pelé é o maior de toda a história e também diga aí o que você achou do vídeo e aqui do nosso react. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no se inscrever-se que não custa nada, é de graça e ajuda o nosso trabalho aqui. Também não esqueça de deixar o like pra nós e é isso aí, mocidade. Tamo junto e até a próxima.